Olá, bem-vindos. Esse é o 5º Polincast. Mais uma vez, um prazer estar aqui com duas figuras de peso extremamente importantes para o comércio, para a arquitetura de São Carlos. Aqui está ela, do meu lado. Ninguém sabe ainda quem é ela, daqui a pouco vocês vão ver. Ela é multiempresária, tem 3 lojas, está há 4 décadas no mercado em São Carlos, é adepta de leituras, gosta de ler, gosta de viajar. Além de ser empresária, ela gosta disso tudo. Aqui está ela, Ângela Jabu. É um prazer ter você aqui, Ângela. Ai, que bom, Enzo. Prazer imenso estar aqui com você para falar um pouquinho de mercado, para falar das nossas lojas, para falar do polo, né? E a Jabu realmente, o ano que vem ela vai fazer 40 anos, né? Em Araraquara 34, em Bauru 26. E durante essa trajetória, né, tão longa, nesse meio tempo, nós conhecemos um cliente muito especial, que na verdade se tornou um amigo. E quando a gente se torna amigo, as coisas fluem, as coisas se tornam muito mais leves, né? E esse amigo, eu admiro como profissional, como pessoa, e o que eu adoro nele é o bom humor, gente. Ele tem um bom humor, um astral muito Não diga o bom. nome, não diga o nome Não ainda, posso dizer tá? o nome. Ainda não. Mas acho que todo mundo já está vendo, já está sentindo, né? A energia, né? Energia, né? Porque ele tem um bom humor incrível, está sempre de boa. E quando não está de boa, ele faz, né? Ele faz acontecer de uma forma irônica que eu adoro. Sacode a baiana, né? Sacode. Do limão ele faz uma caipirinha. E de repente está rindo de novo, né? Então, hoje eu tenho o prazer, né, de estar aqui com um grande profissional, né, que ele é querido por todos na cidade, né? Nosso parceiro do Polo, parceiro da Jabu, parceiro do Polo. E agora acho que eu posso falar o nome, né? Vão tocar os tambores ainda. tocar. Não, tô brincando, não vai ter tambor. Não. Adriano. Mas merecia, né? Merecia tambor, porque ele gosta de que ele gosta? De coisas culturais também, né? De samba. Samba, ele torce pro Parintins. Exatamente. Né? Ele torce Parintins. Não sei o time que ele... É corintiano. É corintiano? É corintiano. Olha isso. Eu já sabia. Você já sabia? Tá na cara. Né? Tá na cara. E, gente, ele é assim, apesar de além de todas essas qualidades, né? Ele é uma pessoa que ele traz energia, né? Ele traz energia, ele traz alegria. E isso, com certeza, ele passa para os clientes dele. É por isso que ele tem tanta gente que quer estar ao lado dele. É bom estar do lado dele, né? É muito gostoso, é agradável, né? E, gente, ele é uma pessoa descolada, moderna. E então, hoje, eu gostaria que ele falasse um pouco da trajetória dele, porque histórias, né? Elas são únicas, são nossas, né? São únicas. E quando a gente conta histórias, a gente sempre inspira alguém. Né? Então, com certeza, as histórias que ele vai contar, ele vai inspirar, ele vai dar aprendizado. Vai né? dar uma pitadinha. Isso. E ali, moderno, descolado, e avô. Gente, ele é avô de um neto lindo. Quem será? Quem será o avô do Lourenço? Adriano Bassatti! Aê! Seja bem-vindo, Adriano. É um prazer ter você aqui, viu? Muitíssimo obrigado. Depois dessa apresentação, vamos colocar tudo na cota do exagero e da amizade. Talvez não seja tudo isso, mas enfim, agradeço imensamente. Prazer e satisfação de estar aqui com 2 grandes amigos, queridíssimos. Acho que não poderia ter outra dupla que me deixasse mais confortável para estar do lado de cada mesa, para a gente poder compartilhar as nossas conversas, os nossos momentos, as experiências, enfim.
Muitíssimo obrigado pelo convite, de coração. Obrigado mesmo. É um prazer e engrandece a você aqui, porque a sua história na arquitetura é uma história bem antiga, né? Afinal, são 27 anos. Então, você passou por momentos na arquitetura de grandes transformações, né? Essas transformações trouxeram muitos aprendizados e continuam trazendo, né? Sim. Qual foi o momento que você pisou na Jabu a primeira vez? Você se recorda? Olha, logo que eu me mudei para São Carlos, que eu não sou daqui, né? Mas 25 anos depois, já sou São Carlino, São Carlista ou qualquer outra coisa que inventem. Mas eu me lembro da primeira vez que eu fui, ou uma das primeiras vezes, tentando entender como é que as coisas funcionavam aqui em São Carlos e conhecendo um pouco as coisas. E tenho a sorte de, já de cara, primeiro ser muito bem recebido. Uhum. E isso não só na Jabu, mas os parceiros que eu tenho de negócios e de profissão até hoje são parceiros de mais de 20 anos. E essa sinergia aconteceu na Jabu, na Pinhal, com a Magnífica, enfim, não vamos citar todos para ninguém ficar triste, mas sempre foram excelentes primeiros contatos. E isso revelava, de uma certa forma, com quem eu podia contar de fato aqui, né? Porque a gente arquiteto, está no meio do fogo cruzado entre os fornecedores e o cliente. E o cliente passa, os fornecedores não. Então, essa parceria, ela precisa ter bases muito sólidas. E isso foi o que foi fazendo as coisas acontecerem por tantos anos, para a gente já quase perder a conta. Você veio de onde, Adriano? Eu vim de São Paulo. Você é de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, me formei lá em São Paulo. Como é que você caiu aqui em São Carlos? Eu escolhi no mapa. Ah, é? Aí ali tem gente boa. Não, aqui é o meio. Porque meus pais ainda moram em São Paulo, minha irmã também, mas a família é toda do interior, né? Mais interior ainda, Novo Horizonte. Então, o meio do caminho era aqui. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em São Paulo, mas não era exatamente o ritmo de vida que eu queria para mim. Metrópole, eram horas e horas perdidas no trânsito, diferentemente do que é hoje, que você abre o celular e vai fazendo um monte de reunião Com certeza. parado no trânsito e resolvendo 500 problemas. Naquela época não tinha nem CD player no carro. Era a fita cassete, né? Cassete que você punha lá. Então imagino que não era angustiante perder horas e horas produtivas parado em trânsito, né? E aí eu resolvi, de uma hora para outra, falei, quer saber? Chega. E aí tinha encontrado a então namorada na época, depois veio a se tornar esposa, de Novo Horizonte. E aí as coisas foram indo, a gente falou, quer saber? Vamos começar a vida lá no meio, para ficar perto e a meia distância de todo mundo. E aí viemos parar em São Carlos. E aí ficamos, e aí ficou o escritório, ficou a família foi crescendo, 3 filhos, um neto, e assim foi indo. Então foi exatamente assim. Pega o mapa, paft. Caramba, eu não sabia disso. Foi loucura total. O pouco de coisa que eu tinha, enfiei no porta-mala do carro, quase matei meus pais de desgosto e desespero, porque eles não estavam entendendo nada. Eu falei, o que você... como assim? Eu tô indo embora. Pedi demissão da empresa onde eu trabalhava, em 30 dias eu estava aqui. E naquele momento que... Eu falo isso também, porque eu também não sou de São Carlos e adotei São Carlos no coração, né? Assim como você. Para a gente desenvolver parceiros e fazer parcerias é difícil, né? Mais difícil, né? Em quem você vai confiar, né? Então, essa palavra que você disse, quando você chegou e já foi tentando estabelecer conexões, é excelente, né? Porque é o que a gente precisa ser amparado quando vem, acolhido quando vem de fora, né? Porque a gente não conhece ninguém. Exato. Né? E acho que talvez essa seja a essência do polo. Estabelecer essas conexões. Evidentemente, o polo veio muito tempo depois. Foi. E para minha alegria e felicidade, todos os lojistas já eram meus parceiros antes. Mas talvez essa seja a grande essência e a grande diferença do polo.
porque de fato ele faz essa aproximação entre os lojistas e os profissionais, que é com quem a gente realmente conta no dia a dia. O cliente é importantíssimo, não há a menor dúvida, sem ele não tinha nada disso daqui. Mas a gente vai convivendo ao longo de anos e décadas com os nossos parceiros e fornecedores. E aí uma boa acolhida, uma boa recepção, um bom atendimento, tudo isso vai te criando confiança. É isso que fez a gente nos moldar ao longo desses anos, né, Ângela? Sim. No Polo é família, né? Na família Polo, porque são relações comerciais, mas se tornaram relações afetivas. Exato. Se tornaram relações de amor, de carinho para com o parceiro, do profissional, entendeu? Relação de confiança. É exatamente você resumiu uma coisa que a gente vem discutindo há tanto tempo, né? E a gente... O que é o polo, né? Você disse isso, o polo é família, né? É proximidade, é acolhimento, é realmente isso daí. É só o lado bom da família. Que é porque tem o lado ruim da família, que é as desavenças, brigaiada, fofocaiada. No Polo não tem, é só o lado bom. Tem um lado ruim também que tem que pagar boleto. Ah, bom, mas aí já não é comigo. Isso. E o lado bom das festas, né? Festa, tem confraternização. E quando você chegou em São Carlos, você já conheceu a Ângela assim ou demorou um tempo para você conhecer? Não, a gente não se conheceu de imediato, né? Eu fui frequentando a Jabu para fazer as especificações, fazer os orçamentos, as compras, enfim. Mas não me lembro exatamente em que momento a gente de fato se conheceu. Foi quando você pediu um desconto, ela apareceu e falou, não dou. É quando eu queria mais do que o possível, né? E não tinha mais jeito, não tinha mais quem, não tinha vendedor, não tinha gerente. Na primeira vista. Eu acho que a gente já se conhecia. Eu acho. Eu tenho essa tese. A gente já se conhecia, já se conhecia. Só faltou ali materializar o negócio. Então, exatamente. Mas não me lembro exatamente em que dia ou momento foi. Se foi em alguma festa, se foi, enfim, ou ali mesmo na Jabu, porque é uma relação tão íntima, tão próxima, de tantas afinidades que a gente tem, que não consigo te dizer. Assim como você. Se você me perguntar que dia que a gente se conheceu lá na Pinhal, não sei, velho. Eu lembro. Nem o Zé Balá, você lembra? Você lembra? Vixe, olha lá, pronto, já deu uma rasteira em nós, que já passamos do meio do rio. Eu lembro, Adriano. Você lembra? Olha aí, que honra. Foi bom ou foi ruim? Não, foi bom, mas o Adriano, ele sempre foi muito exigente, né? E ele não me conhecia, eu tava numa obra, eu não lembro se era Village 2, ó quanto tempo faz. Velho, negócio. Entendeu? E aí eu tava numa obra fazendo uma medição, porque ainda hoje faço medições e tudo, e ele tava lá. Ele sempre bem-humorado, mas sério, né? E quando você não tem liberdade, né? E aí eu conheci ele naquele instante, mas faz muito tempo. Eu tô aqui já faz 17 anos, né? Faz 17 anos, então faz próximo de setembro. Eu já cheguei, já fui pra campo já, né? Então conhecia o Adriano. Foi mais ou menos por aí. Doideira. Tá vendo? Te peguei, hein? 1-0 pra você. Então ele veio para São Carlos para trazer mais gente boa, né? Porque você veio para cá, que só tem gente boa, aí veio o Adriano para agregar, né? Eita. E aí tem muita gente, né, Enzo, que começa a estudar aqui, aí de repente não vai embora, acaba ficando, né? Então a cidade, ela realmente acolhe. Né? Isso que faz diferença, né? Exatamente. Diferença na acolhida que o Enzo te deu, na acolhida que, né, que eu quero te dei e quero te dar cada vez mais essa acolhida. Porque nesse mundo tecnológico, né, Enzo, Exato. Essa conexão faz falta. Faz muita falta, né? Essa conexão. O ser humano, né? Ser humano, olho no olho. Darmos risada, falar algumas besteiras, né? Trocarmos informações, às vezes não são fofocas. Não. São informações técnicas. Informações técnicas, totalmente. Sobre assuntos aleatórios. São técnicos. Agora vamos pegar os dois. Assim, a Ângela tem uma experiência muito grande no comércio, né? O Adriano na arquitetura, especificando materiais para as obras, né? O que vem mudando na parte de elétrica e de iluminação ao longo desses tempos todos que vocês estão percebendo? Que é a mudança mais drástica que está acontecendo nesse ramo? Uma pergunta difícil, eu sei, mas... Eu imagino assim, né? Eu
tenho a impressão que seja a sustentabilidade, que é muito importante, né, Adriana? E hoje a iluminação, eu acho que ela faz uma grande diferença num projeto arquitetônico, porque ela cria cenários, né? Ela tem a iluminação indireta, a iluminação pontual, a iluminação que a quente, que acolhe, a outra que... Então, todos esses requisitos, né? Ele embeleza, né? Ele dá, completa, faz cenários. Então, eu acho que a iluminação hoje, você faz dimerizações, né? A tecnologia hoje, ela faz as dimerizações. E então, e na parte elétrica, hoje as casas inteligentes, né? Essa que você comanda com seu celular, você vê tudo que você quiser. Então, a arquitetura hoje, com relação à iluminação, não sei se o Adriano tem alguma coisa para complementar, né? E também a parte urbana, que eu acredito que seja muito importante, porque nós precisamos pensar, né, no urbanismo para acessibilidade para todas as pessoas, né? Então, isso também é uma parte fundamental na arquitetura. E você, Adriano? Os seus Você projetos, acha? o que você viu mais, assim, as alterações de 27 anos para cá? Bom, primeira coisa é o seguinte: nenhum arquiteto faz projeto pensando no sol. Ah, tem o norte e sul, você tem que botar lá as coisas, tem regra para essas coisas, tudo bem. Mas ninguém projeta pensando na luz natural. Todo mundo que faz design de interiores pensa na iluminação artificial. No cenário que você quer criar. Na dramatização que você vai dar para aqueles ambientes. Então, que bom que tá sol, lindo, maravilhoso, produz energia, etc e tal, mas a iluminação é parte fundamental de qualquer projeto. Se você me disser que alguém faz projeto e depois vê o que bota lá no teto, cuidado com essa pessoa. E ao longo desses anos todos, as mudanças foram muito grandes. Porque o que você tinha nas casas antigamente? Um ponto de luz no meio do cômodo. Era isso. Concordo. Se tinha acabamento ou não era outra história, mas tinha um bocal lá, você punha uma lâmpada e às vezes pendurava um lustre. Mas em cada cômodo tinha um ponto de luz. Hoje não é mais assim. Cada ambiente tem a sua iluminação própria, direcionada, pontual, geral, embutida. E para que tudo isso aconteça, houve um aprimoramento muito grande no design das luminárias. Luminárias de embutir, de sobrepor, direcionáveis, filões minimamente dimensionados para ter um detalhe de iluminação que tem uma intenção própria para aquilo ali. Em paralelo, você tem todo o avanço tecnológico, desde a fabricação, porque a gente saiu da lâmpada de bulbo para o LED. Então, você acha que o LED é foi um grande start da mudança Não tenho a menor dúvida, Enzo. tecnológica? Não tenho a menor dúvida, porque o que é que se podia fazer com uma lâmpada incandescente? Depois veio a halógena de Croica, foi dando uma gracinha, mas o que se fazia com uma lâmpada fluorescente, aquelas coisas horrorosas que pareciam um merengue, uma lâmpada fria, gelada, péssima? Não se podia dar efeito nas coisas, dramaticidade, complementos. Não tinha. Com o advento do LED, tudo isso se tornou muito mais possível. E o universo de criação é infinito. Porque você pode fazer curvas, você pode traçar linhas retas, colocar pontos, embutir, direcionar, esconder, controlar a intensidade. Com outras lâmpadas, talvez o incandescente você podia até dimerizar, né? Mas não podia trocar de cor. Sim. Hoje, com qualquer lâmpada LED, você abre o aplicativo no celular, você escolhe a cor que você quer. E não é só RGB, não, é uma cartela de cores imensa que você vai com o dedo ali e bota o tom que você quiser, né? Então, o desenvolvimento até chegar no LED, sem dúvida, foi um avanço tecnológico incrível. Evidente, tem o apelo da sustentabilidade, o consumo de energia é muito menor, etc e tal,
que é muito bom, é maravilhoso, mas para aquilo que a gente tem como intenção de projeto, o LED, sem dúvida, foi uma revolução, como foi o porcelanato quando a gente fala de acabamento cerâmico. Né? Porque eu conheço algum dos seus projetos e você é um profissional que em todas as áreas você atua. Já vi projeto seu de fazenda, já vi de sítio, já vi de clínica, já vi de casa, eu já vi de todo tipo de projeto. Existiu em todos esses aqui, vamos pensar numa casa de fazenda, né, que o projeto é totalmente diferente, né, de uma casa. Mesmo assim, houveram avanços para esse tipo de projeto mais clássico, porque eu acho que o Maria Tereza continua. É Maria Tereza? Como chama aquele? Maria Tereza é um lustre. É um lustre, né? Cheio de luzinha, não é? Continua? Continua. É mais difícil, né? É mais difícil. Se você pensar em termos plásticos, né? O apelo visual. A estética, né? Hoje a indústria ela foca no reaproveitamento de materiais, na reciclagem e na utilização de materiais recicláveis. Então, o design das peças acaba se tornando um pouco mais industrializado e restritivo também. O que não quer dizer que não existam os nossos lustres, as peras. Esse Maria, não sei o que você falou, nem conhecia. Mas porque eu conhecia aquilo como pera, porque você olha, parece uma pera, cheia de penduricalhos e lâmpadas e tal. Diamantes e tal. Ainda existe, evidente que sim, com a lâmpada LED. Sim. Mas o design em si, esse mudou muito. Porque a tendência de consumo também mudou. É muito difícil você hoje encontrar um projeto onde você diga, eu vou colocar um lustre de 48 lâmpadas em cima da mesa de jantar. Né, Ângela? Sim. É difícil. É difícil. Aquele protagonismo, né? Existe. Você quer, mas tem que encomendar. Tem que encomendar, exatamente. E o cara que fabrica, ele não fabrica em larga escala. É um produto exclusivo, quase artesanal, que vai dialogar com outro nicho de mercado. Exatamente. Que é maravilhoso. O arroz com feijão não é nem de alumínio mais. Tem um outro nome lá, que eu não lembro, aqueles plásticos, esses negócios todos. É tudo descartável. Porque, inclusive, queimou, você arranca tudo, joga fora e bota um novo. Coloca um novo. E é assim na indústria automobilística. Não existe mais mecânico. Você troca a peça, ela quebrou, você vai lá, bota uma nova e aquela outra vai para o descarte. Então, a arquitetura, ela dialoga diretamente com a indústria automobilística, com a indústria da moda. As tendências porque que são acontecem... consumos, comportamentos. O que acontece em Milão, né? De repente, dita a paleta de cores de Milão vai ditar... Evidente. Scala Pantone. Aonde ela vai buscar? Onde ela vai buscar? Nesses 3 nichos de comportamento e de consumo, que é a moda, a arquitetura e a indústria automobilística. Então é difícil você colocar hoje num projeto um lustre que tenha uma personalidade muito marcante. Por quê? Porque as pessoas perderam a sua personalidade. Talvez essa seja a minha tese e a minha leitura de quase 30 anos de mercado. Mudança cultural. Existe uma mudança cultural, inclusive que as pessoas têm receio de se manifestar. Então elas seguem um padrão que está nas redes sociais e nas páginas de decoração e etc e tal, que é a boiada. Então as pessoas têm um certo receio de falar, eu gosto do clássico, eu gosto do barroco, eu gosto do colonial, quero comprar um lustre de roda de carroça para enfiar na minha varanda. As pessoas têm vergonha. Por quê? Porque o coletivo hoje, ele reprime o seu excesso de manifestação e personalidade. Aí você entra nos condomínios, você tem aquelas casas todas iguais, vão me odiar agora, mas enfim, me perguntaram, vamos lá. E inclusive eu vi uma postagem muito boa esses dias que o cara achou o termo que eu estava procurando. São casas sem libido, sem personalidade, sem tesão nenhum, porque é tudo com cara de caixa de sapato ou de consultório de clínica, né? Tudo quadradinho, tem uma viguinha aqui, um negocinho ali. É tudo mais ou menos igual. É o efeito manada. Que é o efeito manada. Efeito manada. Então as pessoas vão perdendo a capacidade de observar o próprio gosto. E para não construir um troço muito fora do padrão e da média,
Então vai embutindo tudo. Mete um forro de gesso, embute todas as luminárias, porque talvez, na verdade, o que interessa seja o efeito da luminária, e não a luminária propriamente dita. Não é de todo mal. Talvez o foco vá mudando. Uhum. É o cenário, É o não cenário é a beleza que interessa. daquilo. Então, o cenário hoje que interessa é o cenário digital, né? Que você pode criar cenários com a mesma luminária, você tem intensidades diferentes, tons de iluminação diferentes durante o dia. Eu quero mais luz branca porque eu preciso me concentrar nas minhas atividades e tal. À noite eu quero que isso vá mudando, fica uma iluminação mais quente. E aí você não precisa apagar uma lâmpada e acender outra. Você coloca tudo isso na automação residencial e o próprio software já vai trocando a intensidade da luz para você, para o seu corpinho entender que já está chegando a hora de descansar, de dormir, etc. e tal. Então não existe nada só bom ou só ruim, mas são transformações que a gente vai aprendendo a ler ali o que é que está acontecendo com o seu consumidor. E aí a indústria acompanha. Adriano, eu estive na Casa Cor e o que eu notei, esse resgate da memória afetiva, né? Então, em quase todos os ambientes, Enzo, tinha lá a poltrona da vovó, a mesa de centro da mãe, aquele abajur, né? Então, esse resgate que te remete a essa memória afetiva, ela, eu não sei se é uma tendência ou se realmente existe essa procura, né? Quando você vai, por exemplo, conversar ou dialogar com o seu cliente, se de início o seu cliente já pede isso, ou se é uma coisa ao longo do tempo, ou se você percebe dentro dessa conversa, né, que ela gosta de trazer esses elementos que é para realmente não ficar assim, todo mundo igual, né? Então, esses elementos trazem a personalidade e individualidade da residência, do seu projeto. E eu acho que quando você consegue imprimir no seu projeto aquilo que a pessoa está pedindo, né, que o seu cliente está pedindo, a tua marca vai ficar ali. Quando ela olhar, ela fala, não, o Adriano conseguiu captar a minha essência, conseguiu captar, né, aquilo que eu busco. E aí eu percebi também esse resgate do artesanal, porque é muito legal, né, Enzo, quando você faz, eu não tenho habilidade de fazer essas coisas artesanais, mas eu dou muito valor, por quê? Porque quando você faz aquela coisa artesanal, você está colocando amor, você está colocando energia, né? E aquilo é único. E como que são os seus clientes? Eles querem isso, eles estão buscando isso. Isso dá mais aconchego, isso dá mais personalidade. Mas não sei se isso está impresso ainda na cultura daqueles clientes que te... Eu vou apimentar mais um pouco, antes de você continuar. A gente percebe, né, no mundo da arquitetura, personalidades. As personalidades são aquelas pessoas que criaram o projeto, né? Então, quando você vai fazer uma casa, isso... Eu estou falando há 10 anos atrás, tá? Porque hoje mudou um pouco a cultura, como você mesmo diz. Você anda na cidade, você fala, gostei desse projeto. É um projeto de tal arquiteto. Você já sabia que a essência do arquiteto era aquele projeto, ele é especialista naquele tipo de projeto. O que aconteceu ao longo desses tempos, acho que igualou, né? Mas por uma própria necessidade do mercado de adequação do profissional. O que eu senti na sua conversa é que você está sendo subdimensionado. Não estão exigindo de você aquilo que você pode fornecer. Porque o seu poder de criação ele é muito maior do que você realmente tem feito. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas isso é resultado de uma série de coisas. Você não encontra mais mão de obra qualificada para realizar certos tipos de trabalho. E aí a gente brinca com aquela história dos eros, né? O pedreiro, o carpinteiro, o serralheiro, o gesseiro. Aí podia ter o pinteiro também, enfim. Esses ofícios
eles estão se acabando e já faz tempo. Até por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que antigamente você, eu fui, a Ângela certamente, o Jabu, todos nós acompanhamos nossos avós nas coisas que eles faziam. Meu avô, por exemplo, era mecânico. A minha realização era ficar na oficina mecânica com meu avô, desmontando motor, montando motor. Era assim que a gente passava a infância. E assim esses conhecimentos eram sendo transmitidos. Por mais que exista curso de serralheria, curso de qualquer coisa, carpintaria, marcenaria, não é a mesma coisa. E aí, eu falei do Estatuto da Criança e do Adolescente, não me entendam mal, mas a partir do momento que você proíbe a presença, porque é lógico, você não pode explorar trabalho infantil, Deus me livre, longe disso, mas você também anula a possibilidade de um jovem perceber que ele tem interesse e vocação por esse tipo de ofício, porque isso é uma arte. É arte. Carpintaria é uma arte, marcenaria é uma arte. Construção, Construção, como ela está hoje, ainda é uma arte, porque cada obra é uma pequena fábrica, é uma manufaturinha por onde passam em torno de 50 pessoas, desde limpar o terreno até entregar a chave na mão. Mas quantos desses profissionais realmente têm gosto pelo que estão fazendo e conhecimento para agregar? Então, o que vai acontecendo com a sociedade? Ela vai descartando alguns processos. E a indústria, ela vai percebendo assim, opa, mas não é porque as pessoas deixaram de gostar, é porque elas não conseguem fazer. E aí você começa a observar como a gente tem hoje a produção em série de elementos arquitetônicos que podem ser novamente agregados numa obra sem você depender da sorte de encontrar um artífice ou um artesão que consiga executar aquela serralheria perfeita, aquela moldura perfeita em volta de uma janela ou coisas assim. Então, hoje, a gente tem um leque de possibilidades muito maior do que a gente tinha há talvez 10 anos atrás. Porque o que a gente vê hoje sendo construído é resultado do que foi formado como opinião há 10 anos atrás. A simplificação dos processos. Então você arranca tudo. Tira moldura, tira detalhe, tira acabamento, porque não vai achar quem faça, se achar custa caro, ou não tem aquele determinado produto que você procura, tem que encomendar e tal. Então, quando o cliente chega hoje, ele não diz necessariamente ou imediatamente que estilo ele quer. Ele fala da necessidade dele. Eu preciso de tantos quartos, eu preciso de um home office, eu quero uma varanda imensa com tudo que pode ter dentro. E aí entra um aspecto da arquitetura que é o que de fato me fascina, que é entender a personalidade do cliente. Então, se você me perguntar qual é o meu estilo de arquitetura preferido, não vou dizer. a psicologia. A psicologia. Essa é a dica lá no fim. Porque cada família, cada pessoa ou cada cliente que chega, corporativo, o que seja, ele só consegue relatar as necessidades dele, que é o que a gente chama de programa de necessidades. Para você descobrir de fato o que esse cara quer, o que ele gosta, o que essa família curte, você precisa se envolver. E esse é o grande desafio, porque a maioria das pessoas hoje não está disposta a se envolver. Porque procura um profissional que alguém indicou, mas não necessariamente me conhece logo de cara. E aí eu vou me enfiando ali, tentando arrancar uma informação aqui e ali. Eu não gosto nem de atender no meu escritório. Tem um escritório lá com sala, essas coisas, o que precisa ter, enfim, tem um endereço para não parecer empresa fantasma. Mas eu prefiro 1000 vezes marcar a reunião, eu vou na casa do cliente, eu quero ver o que ele tem. Uhum. Com o único objetivo de entender assim, que linguagem que essa pessoa fala. Que tipo de mobiliário que ela tem, que fotos tem na parede. Se tem uma coleção de discos, hoje é difícil porque está tudo no Spotify, mas enfim, algumas pessoas ainda têm. Tem o vinil. Que aí. tipo de louça é utilizado, como é servido o café, ou a água, se vem numa bandeja, se é um copo cristal, se é um vidro, se é o que que é. Porque essas coisas todas dizem, a gente só São precisa saber desafios. ouvir. E são desafios. E aí você começa a entender que pessoas são aquelas.
Por mais que haja uma arquitetura do Instagram, do Pinterest ou de qualquer coisa que seja, e todo mundo vai fuçar ali para tentar falar a mesma linguagem do arquiteto, e aí vira uma salada, cada um tem uma história. Então, esta tonalidade de madeira, ela não é a mesma que a Ângela está vendo ou que você está vendo e eu estou vendo. Porque vem da nossa história de vida. E ela vibra de maneiras diferentes. Então, para a gente entender o que é grande ou pequeno, largo, estreito, alto, baixo, claro, escuro, você precisa conviver com a pessoa. É um casamento, né? Ah, é pro resto da vida, É pro porque vai resto dar da vida. problema, vai dar que você vai ter que voltar. Mas é o que você casa com obra, você casa pro resto da vida e não tem divórcio nem litigioso. Você vai ficar com ela para sempre. Mas é a parte mais rica da história. Gratificante. É a mais gratificante de Porque todas. alguns relacionamentos bons ficam muito ainda, né? Mesmo aqueles que nem são tão bons, são os que mais ensinam. Porque é o que a gente fala, elogia, é muito bom, etc., mas ok, morre ali. Mas quando dá problema, quando é uma coisa complicada, um desafio danado, e muitas vezes você não consegue acertar. E a maioria das vezes é porque a gente não consegue estabelecer uma comunicação. Mas tem recursos para essas coisas todas, que é o expediente que a gente faz. Cata o cliente, vamos lá na Jabu, amanhã. Vamos lá ver o que tem de iluminação, vamos ver louças, metais, móveis. E assim, para você entender cada vez mais o cliente. para eu entender cada vez mais o cliente e tentar chegar num resultado de projeto que ele se identifique. Hoje é muito fácil, tem 3D, tem isso, tem aquilo, você vai botando as coisinhas lá no projeto e faz aquelas animações e tal, a pessoa consegue entender um pouco melhor do que há 27 anos atrás, que a gente fazia planta, corte, elevação, enrolava e enfiava embaixo do braço, aquele desenho egípcio, ninguém entendia nada, e geralmente quando a obra estava começando a pintar, eu falava, nossa, mas não era bem isso. Mas mesmo no 3D não acontece isso. A pessoa fala, eu imaginei, eu vi lá, pensei que fosse, mas... Precisa tomar muito cuidado, porque o 3D não é exatamente uma ilustração, é uma intenção de projeto. Então, se você começa a colocar coisas no 3D que você não vai achar no mercado para comprar, você está lascado. Porque você está criando expectativas e depois você vai ter um trabalho ordinário para tentar achar aquele quadro que você pôs no 3D. Onde eu compro? Já me aconteceu. Aí você fala, caramba, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque você cria expectativa e a pessoa se identifica com aquele treco que está ali no 3D, que você às vezes nem imagina que aquele detalhe era importante. Então, é muito complexo. Mas é muito rico também, mas né? é tão complexo quanto rico. Sim. Porque não é só jogar a informação no computador e soltar uma plantinha lá e um 3D e uma coisa. Não é só isso. Mas vamos agora expandir isso para as mudanças culturais que tivemos ao longo desse tempo e de gerações, né? Uhum. Somos de uma geração próxima, né? Sim. Somos próximos. Ainda estamos no olho, ainda estamos na cara a cara, apertando a mão. Como fazer o link com essa nova geração que está vindo, que é muito mais tecnológica? Como mostrar isso de uma forma mais humana, menos tecnológica? Difícil? Não é. Porque a gente conversou há um tempo atrás, você lembra disso ou não? E você falava dessa dificuldade, né? Que todos os profissionais, que eu chamo, Ângela, da ala antiga, né? Os profissionais, os arquitetos que a gente conhece da cidade, Velha da guarda. velha guarda, os arquitetos, tem vários. Tem vários. Eles pegaram toda essa transformação de geração, né? E como se adequou a isso, fazendo todo esse processo? Muitas vezes não aconteceu. Eu posso garantir para você que o meu nicho de mercado não é esse público mais jovem, por não falar a mesma língua. Principalmente com relação ao tempo de produção das coisas. Não vai sair projeto igual sai pão na padaria. Todo dia tem 2, 3 fornadas. O processo criativo não funciona assim, né? Então, o que mais dá conflito é o imediatismo. E o que mais dá retrabalho é o imediatismo. Porque as pessoas têm uma necessidade de querer tudo para ontem
e quer que tudo fique pronto ontem, e aí no meio do processo elas percebem que elas não dedicaram o tempo adequado para pensar sobre aquelas questões que o arquiteto colocou. O que é que você quer na sua cozinha? O que é que você quer no seu quarto? Você quer isso, quer aquilo? Vai para casa, esquece tudo, aí quando está executando... Então, assim, é difícil responder a tua pergunta porque demanda convivência. E aí você tem que estar disposto a se dedicar a esta convivência, a esse público novo e tal. E aí, não raramente, o que acontece? Experiências mal sucedidas entre mercado novo e arquitetos novos, vai recorrer aonde? Volta para os velhos, ao qual eu já me incluo. Querendo ou não, volta lá para os velhos, para ver se alguém dá jeito para resolver aquilo ali. E essa esterilização das relações é que complica todo o cenário. Porque quando você conversa pouco, quando você tem pouco contato, quando tudo precisa estar acontecendo ali dentro de um aparelhinho de celular de 6 polegadas, fica difícil, né? Exatamente. E se a gente sai stalkeando o cliente em rede social, essas coisas para ver se descobre aqui e ali, tá ruim. Né? O Adriano, eu me lembro que, como você disse, né, que não é o seu nicho, né, os mais jovens. Não. Eu me lembro que uma vez você estava fazendo, era uma fazenda, hein, Elza? Mas o Adriano, ele estava tão feliz de estar fazendo aquela fazenda. Onde que era aquela fazenda, Adriana? Itirapina. Itirapina, né? Aqui em Você Tirapina. estava realizado, né? Foi um dos projetos que você mais curtiu, não foi? Dos recentes, seguramente foi o mais prazeroso. Conta Primeiro porque eu conta essa saía. experiência. Primeiro porque eu saía daqui de São Carlos 5h30, 6 horas da manhã, pegava estrada cheia de neblina e me enfiava no meio de um canavial para depois chegar no meio do mato e lá estava a obra. Então só o cenário, por ele mesmo, já era Compensador. já era compensador, porque né, você sai de dentro dos condomínios e vai para o meio do pasto. Né? E somou com um casal de clientes também muito especial. Né? O cliente que confia no seu trabalho. É aquele que te dá carta branca. Só, minha expectativa é essa daqui. Faz acontecer. E aí não é que esbanjava dinheiro e não tinha dificuldade. Teve um monte de problema. A obra durou 2 anos. Não foi uma coisa simples. Mas havia uma relação de amizade muito grande, espontânea, porque eu não conhecia o casal, foram indicados de um outro cliente aqui de São Carlos, mas tinha uma sintonia. E aí é muito gostoso. Primeiro porque, tá bom, eu gosto do colonial. Pronto, falei, agora todo mundo já sabe. Mas esse é o meu gosto pessoal. Eu sempre falei que eu era arquiteto quitandeiro. Se você chegar, pega o que você quiser. Você quer fazer moderno? Vamos fazer moderno. Você quer fazer clássico? Vamos fazer clássico. Eu sei fazer todos. O que você quiser, a gente faz. Mas gosto pessoal, eu gosto do colonial. Então, sempre que aparece fazenda, chácara, sítio, já é uma alegria premeditada. Né? Você já sabe que dali você vai, pelo menos, se realizar profissionalmente. Porque o contexto é outro, a expectativa das pessoas é outra. Né? O que se faz numa fazenda é diferente do que você faz na sua casa aqui na cidade. Você não volta para casa feliz e contente todos os dias. Na fazenda, muito provavelmente sim, por mais que tenha problema. Mas o ambiente é outro. E aí é uma delícia, porque você vai vendo as coisas acontecer, sendo construídas e vai evoluindo e você vai enxergando aquele conjunto de coisas que todas fazem sentido. Em fazendas e sítios não tem maquiagem, como a gente vê nas casas de condomínio de hoje em dia. É tudo caixotinha de sapato. Aí, para ficar diferente do vizinho, gruda um porcelanato que imita alguma coisa na parede, ou bota um ripadinho, ou bota um concreto 3D. Mas tudo isso é enfeite. Na fazenda não tem enfeite. Na fazenda tem telhado. Já começa daí. Tem telhado, o olho brilha. tem telhado, tem beiral, tem varanda. Tem varanda. Então, assim, Arandelas. tem arandelas. Naquela ali foi triste, nós tivemos que mandar fazer. Ali foi... Puxa vida. Foi grande? Elas eram
por pedido de projeto, elas eram de concreto embutidas na parede. Nossa. E Aí aí, não dava. aí não dava. Aí não dá. A única coisa que eu vi que você não tem até hoje era dela de concreto. Mas se quiser, ela, Embutida na parede. se quiser, a gente pode patentear o projeto e fabricar. Vamos nessa. Aí a gente faz um negócio mais moderno e rescatado, porque de concreto é triste. Teve que Tamo fazer junto. forno e Você tal. vê como é que é importante essa roda de Aqui conversa? já sai uma patente nova. Sai uma patente. Quero participar, viu? Mas Não, você tá junto. Estando junto, perto da Ângela já é sucesso. não é? Junto. É sucesso garantido. Tamo junto. Então vão surgindo demandas que fazem sentido ali. Então, esse seguramente dos recentes foi o mais prazeroso. Mas tem outros projetos que são também muito satisfatórios, né? E se puder citar, o último que eu fiz, que foi muito legal, foi uma estação de tratamento de água. Aí você fala, o que tem de arquitetura nisso? Um monte de coisa. E aí entra o traço do arquiteto. Quando você vai para o corporativo, para o comercial nem tanto, o cliente bota muito informação e palpite dele. Mas quando você vai para um institucional ou corporativo, você tem uma carta branca para botar a sua intenção de projeto, o seu traço. Evidente que na estação de tratamento a gente não fez nenhum prédio colonial, pelo amor de Deus, né? Evidente que não. Mas num projeto desse, você consegue agregar elementos de arquitetura, de iluminação, de acabamento, que não é só porque é bonito ou feio, ou porque é caro ou barato, é porque são próprios para a finalidade que ele existe, que ele foi concebido. Então aí você realmente tem suas pequenas realizações, que é 1 em cada 10. Agora vamos puxar um pouquinho desde desses 27 anos. Não precisa dizer nomes, é claro. Um pedido inusitado de um cliente. Assim, o que você guarda com você até hoje de alguma coisa que você teve que criar em obra, em qualquer área que seja, tá? Mas uma coisa que te chamou a atenção. Olha, eu tive um desafio muito, muito grande quando eu fui fazer uma restauração de uma igreja em Cajuru. Pronto, falei o nome do cliente. Paróquia de Cajuru. Não era só restaurar, precisava ampliar a matriz. E aí existia um grupo de casais da paróquia. Então você imagina que vinham pedidos, informações e ideias os mais variados possíveis, porque cada um estava preocupado com uma coisa diferente. Um está preocupado com o batismo, outro está preocupado com o casamento, outro está preocupado com bênção, não sei do que. E a igreja tinha a característica dela própria, porque já existia ali. Mas a gente precisava ampliar aquilo tudo, porque já não cabia todo mundo dentro dela. Então, esse talvez tenha sido um dos pedidos mais complicados de atender. Porque internamente a igreja era bastante prejudicada, vamos dizer assim. E tinha mudanças constantes, então, no projeto. O projeto ele foi sendo feito pouco a pouco, conforme a obra ia acontecendo também. Porque foi numa época que a gente ainda não tinha tanta tecnologia de apresentação como a gente tem hoje. Então ia tudo no traço de mão mesmo, perspectiva interna, fachada, e aí a elaboração dos elementos de acabamento para seguir o que já tinha antes. Mas o desenho dos altares é que foi o desafio mais complexo de todos até hoje. Porque eu também não tinha um grande conhecimento para projetar altar, né? Apesar de ser católico, enfim. Mas projetar altar... E aí dentro desse, porque o projeto ainda estava fácil, vamos dizer assim, mas o mais bizarro dentro disso tudo foi arrastar um altar de mármore de 5x7 sem quebrar. Nossa. Por quê? O altar ficava muito lá no fundo da igreja. As pessoas não iam enxergar lá na ampliação. Então, o padre, um belo dia, chegou e falou assim, resolvi o problema. Olha. Eu falei, nossa, que bom. Qual é a ideia? Puxa o altar para frente. Que beleza. Olha que beleza. E aí, o que nós tivemos que escavar por baixo desse altar. Nossa. Fazer a estrutura com roletes de madeira. E aí, o desafio, achar todos da mesma bitola, para calçar esse altar por baixo, entrar com um trator
na igreja Ah, e puxar esse altar para Nossa frente Senhora. sem quebrar nada, porque os mármores que estavam ali eram quase Imagina, centenários. não, esse é inusitado. Esse é inusitado. Esse é inusitado. Esse é inusitado. Saiu dos que eu mais gosto, mas chegou no inusitado, que foi puxar um altar para frente. Ô, Adriano, outra coisa. Eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso, né? Mas eu vou falar, depois você me puxa minha orelha lá fora. Aqui você não vai puxar, mas A gente se ninguém controla. gosta de falar de projetos sociais, que faz tudo bem, tudo mais, mas o Adriano é uma pessoa muito querida na cidade por estar ligado a uma escola de jovens, eu vou dizer assim. Na verdade, não é uma escola de jovens, é uma escola de líderes. Formação. É uma escola, assim, é algo que transcende épocas, né? Desde nossos antepassados que a gente sabe. E assim, é um orgulho muito grande ver ele fazendo esse trabalho, porque eu já participei de alguns trabalhos quando eu era criança, com algumas pessoas que faz o que ele está fazendo, mas não davam um terço do que ele dá para esses jovens. Como que dividir o seu tempo da arquitetura com essas crianças? Eu sei que você se emociona porque eu sei que você ama. Ordinário. Eu sei. Eu sei que você ama aquilo, eu sei que é um dom seu. É um dom. Como você divide esse tempo? É difícil, né, que você quer. Olha, desculpa, gente. Ah, é um prazer. Ao longo da vida da gente, a gente vai tendo a oportunidade de descobrir vocações. A arquitetura foi uma delas e o trabalho com os jovens foi outra um pouco mais tardia, que eu nem achava que eu era capaz. Não tenho muita paciência com criança pequenininha e tal. Tudo bem, sou avô, perdoem pessoas, mas enfim, meu neto um dia vai ouvir isso. Não tenho. Mas os caminhos foram me levando a entender por que não tinha e mudar isso. E aí me foi dada a oportunidade de trabalhar com jovens, no sentido da formação do caráter, né? E a gente fala jovens, mas são meninos a partir de 7 anos de idade, e aí vai. A gente fala que 21 faz a maioridade, sai, mas não sai. Acaba ficando tudo ali, agregado, e não sai mais da barra. E, de fato, me emociona. Não tenho palavras para agradecer a Deus pela oportunidade de ter encontrado essa Missão. E aí não existe divisão do tempo. Eu trabalho porque é necessário trabalhar, né? Tem que pagar boleto, né, Ângela? Tem que pagar boleto. Mas eu vibro 24 horas focado no que passar para essa juventude, no que ensinar para esses meninos. Então, mesmo enquanto eu estou lá na obra ajudando a empilhar tijolo, porque eu também sujo o pé, eu também sujo a mão, eu também subo escada, desço, carrego essa areia, chego na hora, para mim, eu sou igual a todo mundo que está ali, né? Nunca tive a pretensão de ser superior a ninguém. E ali eu também encontro a possibilidade de poder transmitir coisas que não são só técnicas, como que você assenta um piso, como que você pega um alinhamento, esquadro e prumo de uma parede, coisas assim. Vai muito mais do que isso, né? Que é sobre as relações humanas. Uhum. Então isso não tem férias, isso não divide, é o tempo todo. E o que eu recebo de um lado, eu levo para o outro e vice-versa. Então, não divido. Não divido. A arquitetura se intromete em alguns momentos, mas o que realmente me motiva hoje e me traz alegria e satisfação é poder estar junto dos jovens, vendo-os crescer, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores homens, porque o grupo é de meninos. Existe também o grupo para as meninas, mas não é o caso, né? E não é sexismo nem nada assim. Tem seus motivos para ser dessa forma, né?
porque são personalidades diferentes, são costumes diferentes, são coisas diferentes que em alguns momentos se cruzam, mas a gente trabalha de forma individualizada, cada um nas suas necessidades, né? Mas Enzo, difícil. Né? É difícil falar para você, como que divide o tempo? Não divido, porque a dedicação É constante. é constante. O Adriano, a gente, Ângela, faz 15 anos de polo, né? A gente está em 15 anos de polo. O Adriano já, há longo tempo, né? Até hoje, ele está nos tops, né? De premiações. Sim, sempre. Ele está sempre ali, né? Então, ou seja, o volume dele é sempre constante, né? Sim, sim. Mas ele fala, mas como consegue arranjar tanto tempo assim? Depois a gente dorme. Demolar, né? Demoler. Demoler. É a ordem Demoler. A ordem Demoler é uma paramaçônica juvenil. Tá. Existe há quanto tempo? Essa ordem tem mais de 100 anos. Ela foi criada nos Estados Unidos em 1919 e chegou no Brasil há mais ou menos 40 anos, né? E aqui em São Carlos há 36. Então tenho já uma história bastante longa, eu estou nela há 10. Um dia Completo 10. você me explica melhor, que eu não entendo muito dela também. Você tá bom. Ele é meu sobrinho, para quem não sabe, tá? Então, porque já que falaram que eu sou maçom, então dizer que ele é Demolei. Eu fui Demolei. Uma Eu sou vez- Demolei. Uma vez Demolei, sempre Demolei. Sempre Demolei. Eu comecei com 13 anos, por isso que, assim, o meu filho está confiado nas mãos dele. Olha a responsabilidade. Porque é um trabalho que, assim, a sociedade de São Carlos tinha que agradecer o trabalho que o Adriano faz Imagina. para com os jovens. É uma coisa espetacular. O que a gente faz ali, Ângela, para quem também não conhece, é muito simples. A gente potencializa o que esses meninos receberam em casa. Muito simples. Porque, de alguma maneira, até contradizendo um pouco o que a gente falou lá em cima, antes da gente se encontrar aqui, bem ou mal, todo mundo recebe alguma informação familiar, alguma educação. E o que a gente faz ali? A gente coloca essas coisas em evidência, a gente potencializa o que cada menino tem de vocação, de dom, de habilidade, dentro do convívio social em grupo de verdade, presencial. Então são 2 horas que a gente passa juntos toda semana, aos sábados à tarde, que a gente se encontra, que não tem celular, não tem televisão, não tem nada. A gente se reúne presencialmente, olho no olho, para dali surgirem lideranças. Por quê? Porque desenvolvem suas habilidades. Aprende a falar em público, aprende a apresentar uma cerimônia, aprende a redigir um documento, aprende a tocar música, acender, apagar a luz. Tem uma série de habilidades que são desenvolvidas ali. Há funções. Regras, né? Existem regras, mas existem regras que são compreendidas dentro daquele contexto. Então, eles entendem que o trabalho em grupo é uma engrenagem, cada um é uma peça igualmente importante à outra, e sem uma delas a engrenagem para de funcionar. Olha isso. E a diversidade que existe ali dentro é a riqueza do negócio. Então, assim, são meninos de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as identidades de gênero, de todas as religiões, de todas as ideologias que você possa imaginar, tudo se reúne ali dentro. E qual é a finalidade disso? Conhecer o outro, compreender o outro. Porque você conhecendo e compreendendo, você não precisa tolerar, porque tolerância é horrível. Tolerância é uma palavra detestável. Tolerar significa que você não suporta, mas tem que fazer de conta que suporta, porque socialmente precisa ser aceitável. Porque você não conhece, você não entende, você... Então, o que a Ordem Demoler faz? Ela bota todos esses meninos mais diferentes possível juntos para conviver. E eles vão ter que se entender. E formar seres humanos. Só que isso não né? acontece de forma assim, você vai ter que se entender e vai ter que gostar dele. Não, as dinâmicas que são próprias ali, são desenvolvidas, levam a esse convívio Ao longo dos anos. ao longo dos anos. E aí você... Por que a gente fala, é uma escola de líderes? Porque a pessoa que consegue olhar para o outro, entender o outro, ouvir o outro, Que lindo. ela tem
naturalmente capacidades e habilidades que hoje são raras. É muito difícil, Ângelo. É muito difícil. Ele encabeça isso com uma excelência. Você foi demolir? Não fui. Eu venho de uma família católica rigorosíssima, imagina. E como é que você... Eu fui iniciado na maçonaria e a Ordem Demolê é uma paramaçônica, patrocinada pela maçonaria. Entendi. E aí me designaram, falaram assim, ó, vai lá, você precisa conhecer e tal. E aí todos os meus filhos fizeram parte. Os 2 meninos na Ordem Demolê e a minha filha mais velha na Ordem das Filhas de Jó, né, que é só para as meninas. E aí não é porque são meus filhos, porque ele tem o dele, ele também e já faz, sabe como é. É diferente. Então a gente tenta, de alguma maneira, preparar essas novas gerações para os desafios que vêm vindo por aí, socialmente falando. Isso te ajudou na arquitetura, Adriano? Imensamente. Imensamente, porque você aprender a ouvir é um desafio gigantesco, né? Então, ficar calado e ouvir a outra pessoa até o fim é difícil. E é um exercício que você precisa fazer constantemente. E uma das maiores carências de qualquer pessoa hoje é ser ouvida. Ele disse tolerância, né? Que não é o que o Demolei quer, não quer que se tolerem, né? Na verdade, que se conheçam. Se conheçam. Né? Até em projeto tem isso, né? Você conhece pessoas que mudaram para uma casa, olha e fala assim, eu tô tolerando isso, mas na verdade é aquilo que você disse. Eu nunca aceitei esse projeto de iluminação, mas eu tô tolerando que eu preciso mudar, eu preciso não sei o quê. Isso afeta diretamente a vida das pessoas. Porque você ficar tolerando um negócio que você não gosta, te faz mal. Com certeza. Então, se você não gosta daquela cor, se você não gosta daquele ambiente, se você não gosta daquela iluminação, mas você fica suportando aquilo e vai... E muitas vezes as pessoas nem sabem codificar essas coisas. Não vou lembrar se é uma disciplina, se é um livro, ou se é um filme, ou o que quer que seja, mas é o seguinte, a arquitetura mata. E ela te mata psicologicamente. Então, se você projeta um ambiente errado, mal iluminado, mal ventilado, mal dimensionado, isso te mata. Tanto que existe norma de desempenho, a norma técnica, também não vou lembrar o número, que minha cabeça não guarda essas coisas, que minha preocupação é outra. Mas tem lá um número da norma técnica de desempenho e vigente, e ela vai a fundo em diversos aspectos de desempenho da construção. Acústica, térmica, iluminação. Afeta diretamente o seu afeta humor. Totalmente o seu humor. Na energia. Em absolutamente energia. tudo. E aí você, querendo, você pode agregar conhecimentos à norma técnica. Que aí já vai para o nosso lado esotérico, já vai parar lá longe. Mas tudo isso faz parte. E aí você saber ouvir o que a pessoa está tentando te dizer é importantíssimo. Então, conjugar essas coisas, para mim, foi um achado, porque você vai desenvolvendo o seu ouvido e a sua paciência, e a reunião de arquitetura, ela vira qualquer outra coisa menos reunião de arquitetura. Que aí você toma café, você toma chá, aí começa a conversar de viagem, né, Ângelo? Aí de compras e de não sei o quê, você vai parar em outro... Porque, de fato, não interessa se aquele quarto é 3x4, se tem um cooktop a gás ou indução, isso é absolutamente irrelevante. O que interessa realmente é você conseguir agregar envolvimento do teu cliente na elaboração do projeto, mas não para ficar discutindo o tamanho da porta, da janela e da parede. Mas o que é que vai acontecer lá dentro? A gente vai... Tem um desafio aqui, né? O desafio, na verdade, vai ter Polincast 1 e 2, porque com o Adriano... Ai, que delícia! A amizade é tão grande, né? E assim, a convivência durante esses 27 anos de arquitetura e nossos, né, com o Adriano, ao longo desses anos todos, a gente fica aqui batendo papo até... Nossa! É motivo pra gente fazer mais um, né? Mas a gente tá chegando no final dessa... Que pena, Adriano! Mas tem mais uma pergunta para vocês, na verdade. O que esperar do Adriano agora, para 2026 para frente? Que o Adriano gostará de imprimir para os seus clientes, para eles verem o projeto, o que é o Adriano, como vai ser. O que espera do Adriano?
Vixe Maria, não. Não é difícil. Você já fez seu brainstorm? Não é difícil, de fato não é difícil. O que seguramente eu posso te afirmar é a experiência. Fazer projeto lá com a gente não é encomendar uma coisa que você compra ali na internet, tá cheio de projeto para vender, projeto pronto. E ok, tá tudo bem com isso também. Mas cada vez mais a gente busca oferecer experiência de projeto e de execução. Personalização. Que é a personalização. E é difícil, porque você precisa estar disposto a sofrer junto. Quanto mais você abre para o cliente participar daquilo que está sendo feito, maior a possibilidade dele se sentir apropriado daquilo que é dele, ou para ele. Mas, ao mesmo tempo, você abre um leque de possibilidades infinito que a pessoa tem dificuldade para escolher as coisas, quer seja pelo modelo, quer seja pelo preço, quer seja pelo prazo de entrega, quer seja porque muda de ideia toda semana. E você está enfiando a mão no bolso da pessoa. Então, essa relação, para que ela dure até o fim da obra, que é difícil, a gente não brigar antes, é o que a gente vem tentando elaborar melhor lá dentro do escritório, porque ao mesmo tempo que as pessoas tentam se isolar na telinha do celular, nas relações esterilizadas e afastadas, elas sentem necessidade de conviver. E executar obra é uma delas. E particularmente aqui em São Carlos, magicamente as pessoas têm tempo. Magicamente elas têm tempo. Assim, vamos encontrar na obra 10 horas? Vamos. Essas pessoas não trabalham. Não, quer dizer, São Carlos tem um perfil diferente. O mercado de São Carlos é diferente. Tem é muito vasto e muito amplo a quantidade de profissionais liberais, empreendedores, e que tem disponibilidade para estar lá com você. Então, teoricamente, é muito mais fácil você fazer um negócio ali, um pacote fechado, de volta daqui 8 meses eu te entrego sua casa pronta e eu não quero ter problema em envolvimento. Mas o que o mercado pede cada vez mais é o envolvimento, é a dedicação. Todo mundo gosta de se sentir exclusivo. Cuidado, Cuidado, assistido. Então você precisa ter tempo, disponibilidade, paciência, gostar de ir lá na loja junto, olhar, escolher, ir em outra, quantas vezes forem necessárias. Para que essa pessoa tenha de fato uma experiência com a arquitetura, que não é só escolher uma peça, uma cor ou um estilo. E um acolhimento, né, profissional. É você ter de fato um profissional que pega a sua mão e fala, beleza, vamos junto. Pode ser que a gente não se entenda 100% do tempo, porque eu vou tentar também te direcionar para soluções práticas. Porque apesar de ser tudo muito bonito, tudo muito estiloso, as coisas precisam de manutenção. E aí entra todos os recursos de tecnologia, de simplificação, de consumo de produtos sustentáveis, que a gente está sempre buscando as nossas soluções tecnológicas, então evitar tanto consumo de recursos naturais que não vão retornar depois para a natureza, então substitui. Sem tanta madeira natural, a gente pode ter estruturas metálicas para, por exemplo, fazer uma cobertura. Os tipos de telha que são utilizáveis, você pode reduzir as transmissões de calor, essas coisas. Tudo isso tem soluções tecnológicas, que aí vem o desafio de você ir fazendo o cliente entender para que serve cada coisa. Então a experiência ela pode ser absolutamente incrível e emocionante. Desde que todo mundo esteja disposto a isso. Então, esse é o esforço que a gente tem feito lá no escritório para os próximos anos não estar vendendo simplesmente um papel, um 3D bonito e uma foto legal no final. É a experiência. Como é a experiência que a gente tem de ir num restaurante, por exemplo, numa viagem. Né? Viagem a gente gosta. O Paulo não gosta de falar de viagem. Toda vez que eu vou na Jabu, o que a gente menos fala é falar de iluminação. A gente só fica fofocando. Aí eu fui para não sei aonde. Pra onde você foi? Tinha um restaurante assim. Me passa aqui a dica que eu vou anotar. O Adriano me passou uma dica incrível de um restaurante em Seattle com um pôr do sol maravilhoso. Tá na minha memória, Adriano. E o retorno é o mesmo, porque a Ângela fala, fui para tal lugar, já vou lá, marca. Bom saber que vocês ficam conversando sobre isso.
ser projeto ou nada, né? Projeto que é bom nada. Quando eu vou na Jabu, às vezes o vendedor fala, faz tempo que você não aparece aqui, é que você não me viu, mas eu tava lá conversando com a Ângela. Ô, Ângela, e você? Esse tempo de transformações, de mudanças tecnológicas, o que esperar da Jabu nos próximos 40 anos? O que esperar, né? Porque, como o Adriano disse, cada vez mais difícil é um outro desafio você imprimir a sua cultura ou a cultura da sua empresa para aquelas pessoas que estão iniciando, né? Graças a Deus nós temos funcionários de 36, 37 anos conosco, mas atualmente a mesma dificuldade, a mesma dor que você sente com relação às pessoas que trabalham nas obras, nós temos como vendedores, estoquistas e tudo mais. Então, eu concordo em gênero, número e grau, Adriano, quando você diz do imediatismo. Eles não têm mais aquele tempo para, né, se dedicar. Deixa eu me dedicar, porque aí eu vou conseguir. Não, a coisa tem que ser rápida, tem que ser tudo para ontem. E essa dificuldade está cada vez mais presente. Nós não encontramos mais mão de obra, nós não encontramos mais pessoas engajadas e que entendam a cultura. A internet, que realmente ela é uma outra coisa que você sente, né? É uma dor sua e uma dor minha também, e da maioria das pessoas, porque de repente a pessoa chega para você e fala, não, meu preço é esse, né? Não, mas na internet só tanto, né? Isso aí eu acho assim, uma falta uma falta de respeito, porque você tem uma estrutura por trás, você tem todos os funcionários que eles estão registrados e que eles têm um custo muito grande, você tem um pós-venda, você tem todo tem um estoque gigante. Que a pessoa, quando ela compra, ela quer colocar debaixo do braço. Exato. Né? Então, ela se aventura muitas vezes em comprar na internet por achar que ela está fazendo um grande negócio, né? E, de repente, ela vê que ela não fez, mas já é tarde. E muitas vezes ela te confronta, né? Ela te confronta e parece que você não está praticando aquilo como um preço justo. A pessoa, quando ela está na internet, ela está lá num depósito, né? Num lugar que não existe, né? Está no lugar que não existe. E um lugar que não existe. Então, um desafio, nós estamos tentando também entrar nesse universo e-commerce, mas também as políticas assim tributárias, Enzo, porque a gente tem que competir também com muitas pessoas, muitas indústrias muitas lojas e revendas estão migrando para outros estados por conta das isenções tributárias, né? Então são desafios, Enzo, que realmente eu também não sei como. Mas eu gostei vocês falaram sobre desafios, mas vocês disseram duas palavras que são iguais: experiência e confiança. Sim. Né? É o que esperar do Adriano, é o que esperar da Jabu. Né? Experiência, saber o que está fazendo, e uma confiança no que está sendo entregue, no que pode acontecer e vai ser resolvido. Sim. Isso é importante. Isso é importante. Né? Isso é importante. Esse pós-venda, né, que muitas vezes as pessoas... o cliente, ele espera, né? Você tem que dar uma solução. Você tem que dar uma solução para ele. E rápida, né? E rápida, né? Então, são valores que a gente não pode perder. Não. Nós não podemos perder porque é uma construção. É uma construção e que você não pode perder de maneira nenhuma. E a sua essência. Com certeza. A sua essência não pode ser perdida. Muito bem. Para você que está assistindo, aqui embaixo, ó, ou aqui, eu não sei onde é que vai estar, tem o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de se inscrever. Queria agradecer de coração. Eu que agradeço. Adriano. Imagina. Na verdade, o Adriano, ele veio como convidado da Ângela, né?
Eu tô aqui como mero mediador dessa conversa. Então, na verdade, eu tô agradecendo os dois por estarem aqui, mas a Ângela, ela tem uma relação com você extremamente especial, diferente. Então, a Ângela... É verdadeira. A Ângela já Já te agradeceu muito e agradeço a Ângela também, Adriano. Obrigado. Muito obrigado por esse momento, por essa troca de experiências e por esse fortalecimento de amizade e de carinho entre vocês. Entre nós, né? Entre Os nós. presidente, né? Que exato. tudo isso está acontecendo por causa que nós temos um presidente. Que Um traz presidente no DNA ativo, experiências, conhecimentos e uma visão diferente de lá na outras frente. pessoas. Exatamente. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, sobretudo para poder dizer para vocês o quanto eu gosto de vocês. Independente de qualquer coisa, nós somos só pessoas. E o que nos faz estar reunidos aqui hoje é o sentimento de gostar que a gente tem um do outro, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder dizer para vocês dois, para todo mundo ver, o quanto eu gosto de vocês. Amo vocês e amo a nossa relação profissional, pessoal, porque ela é base de fortalecimento para todas as outras coisas. Não, o que eu de fato agradeço é a oportunidade de falar só isso que eu estou falando agora no final. Todo o resto é conversa para boi dormir. Mas o que de fato eu tenho para agradecer é essa oportunidade de estar de frente de dois amigos incríveis juntos para a gente poder dizer muito obrigado por tudo mesmo, por vocês serem quem são e como são e tudo que vocês significam para mim, pessoal e profissionalmente. Isso, é um prazer. Muitíssimo obrigado. A gente aprende muito. Obrigado, pessoal. Até o próximo Polincast Obrigado. e até lá.